inquérito policial. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração, a autoridade policial deverá. Então o artigo 6º nos traz aí as atitudes imediatas da autoridade policial após a ocorrência da infração penal. Primeira, ir ao local. Ir ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas. A expressão para que não se alterem o estado das coisas, é assim que ela tem aparecido mais comumente em prova, para que não se alterem o estado das coisas, é uma expressão que merece ser estudada com atenção, né? Lembrada, porque ela geralmente se apresenta ou nas questões de inquérito ou ainda nas questões de provas, né? Porque isso é muito atinente ao perito. Então pode aparecer nas questões de processo penal no que fala de provas. Bom, apreender objetos que tiveram relação com o fato, após liberados pelos peritos. Então os peritos vão apreender alguns objetos para colocar na cadeia de custódia da perícia, e outros objetos que têm relação com o fato serão apreendidos pelo próprio delegado de polícia. Colher as provas que servirem para o esclarecimento do fato e das suas circunstâncias, claro, sem dúvida, mas atentem para o 4, inciso 4, ouvir o ofendido. Quando possível, né? Ouvir o ofendido, quando possível fazê-lo. Nem sempre nós teremos condições de ouvir o ofendido. Eventualmente ele pode estar ferido ou morto. Tá? Ouvir o indiciado, considerando o aplicável ao interrogatório, né? Proceder ao reconhecimento de pessoas, coisas e a acariações. O reconhecimento de pessoas tem método certo para ser feito. Não é? Então, você vai ter que colocar o reconhecido ao lado de outros que com ele tenham qualquer semelhança. A mesma coisa vai se aplicar para o reconhecimento de coisas, né? Tem um objeto para ser recuperado se conseguir encontrar o proprietário. Mas ele não pode estar sozinho em cima de uma mesa para receber aquela pergunta. Aquele objeto é seu, aquele celular é seu. Não, né? Tem que ter outros que com ele tenham qualquer semelhança. Bom, as acariações são o momento em que se coloca frente a frente quem tem declarações conflitantes no curso do inquérito, né? E aí tenta fazer com que um dos dois retifique o que está dizendo. A acariação pode ser feita entre todos os atores desse inquérito. Então, entre ofendido e testemunha, entre acusado e testemunha, entre testemunhas diferentes, entre ofendidos, enfim, de todos contra todos. 7. Determinar, se for o caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a outras perícias. O exame de corpo de delito é mais do que o exame no corpo da vítima, né? O exame de corpo de delito é o exame em todo o corpo que faz parte do delito. Então, a faca, a arma, a pessoa, enfim, é amplo. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico. Então, vamos aqui tomar as digitais do indiciado. A produção da prova, ela sempre caminha, depois possivelmente a gente fale isso de novo, para que eu não produza a prova contra mim mesmo, né? Nemo tenetur se detegere, detegere, enfim. Bom, mas essa produção de prova que eu não preciso fazer contra mim é a produção da prova que é feita de forma ativa. Não tem nada a ver com a produção da prova que é feita de forma passiva. Então, por exemplo, eu quero fazer a reconstituição do crime e eu levo o acusado até lá. Ele é obrigado a ir. Chegando lá, ele pode se negar a tudo, mas ele vai ter que ir até lá. Tá? Então, a produção da prova que eu não tenho que fazer é essa produção que é ativa. Então, soprar, né, que é uma coisa ativa, eu poderia não fazer. No caso do bafômetro, por exemplo. Os principais são esses. A ação penal. Bom, nós já vimos rapidamente, mas vamos tentar ver mais um pouco aqui. Nos crimes de ação pública, a ação será promovida por denúncia do MP
mas depende quando a lei o exigir de requisição do Ministério da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tem qualidade para intentá-lo. Bom, essas ações públicas incondicionadas, feitas por denúncia do Ministério Público, né? Ou as ações condicionadas à representação ou à requisição do Ministro da Justiça. Todas são públicas. Parágrafo 1º é importante. No caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passa para o SECAD, né? Cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão. São as pessoas aptas a representá-lo. Artigo 25. A representação, agora sim, isso é um ponto aí que é recorrente em todas as provas, será irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, até o momento do oferecimento da denúncia, a representação ela é retratável. Eu posso me retratar da representação que eu fiz. Então, eu registrei a ocorrência, fiz a minha representação, começou o inquérito policial, eu me arrependi, enfim, por um motivo íntimo, vou lá e retrato a representação. Passado mais algum tempo, eu mudo de ideia de novo e me retrato do que havia me retratado antes. Não tem problema nenhum, não existe um limite de vezes, né? Existe o prazo de 6 meses ou o oferecimento da denúncia. Vamos seguindo. Competência. Bom, a competência tem a regra geral como o lugar da infração. Então, o lugar onde se consuma a infração é o local que dá a competência jurisdicional. Então, é o juízo do local onde se consumou o crime. Nós vamos ter exceções. Quando eu não sei onde o crime se consumou, eu vou ter o domicílio ou a residência do réu. Posteriormente, eu vou ter a natureza da infração. Quando eu tiver vários juízes, né, um foro maior, uma cidade maior, a distribuição. Quando forem crimes conexos, né, ou crimes continentes, crimes que têm várias conexos, né, tem conexão, várias etapas, a competência pode ser determinada pela conexão. Por fim, a prevenção, que sim é um tema bastante recorrente para questões de prova, né? Quem se manifestar primeiro vai se tornar o juiz prevento e vai ficar com a competência para tocar o resto do processo. E os casos de prerrogativa, que geralmente são uma questão lá para o direito constitucional, mais do que aqui conosco no processo penal. As prerrogativas acabam sendo uma questão bem explorada para o direito constitucional. E aí eu trago uma clássica de concurso, né, que é a competência para ações de estelionato com cheque sem fundo ou com cheque falsificado. Então vamos lá, concurso da Polícia Federal, delegado de polícia. Se o indivíduo praticar crime de estelionato mediante uso de cheque sem provisão de fundo, então cheque sem fundo, a competência para processar e julgar o crime será do foro do local em que o cheque foi emitido e não do lugar da recusa. Bom, certo ou errado? Já vou adiantar para vocês, nós temos uma parte que vai ser só questões comentadas, essa é só para a gente dar uma ilustrada no ponto, mas está errado, né? Nesse caso aqui, cheque sem fundo vai ser do lugar da recusa do pagamento e não do lugar onde o cheque foi emitido. Se tivéssemos um cheque falso, ia ser o lugar onde ele foi emitido, porque ele era falso, então o proveito já se deu ali, o prejuízo já se deu ali. Sempre é pelo lugar que se consuma a infração. Se o cheque é falso, ela se consuma já na hora da emissão do cheque falso. Se o cheque é sem fundo, não é mais ordem de pagamento à vista, ou se é cheque predatado, enfim, se consuma na hora da recusa. Provas. Bom, provas é um tema sempre muito longo. Então é importante, quando a gente começa a estudar provas, a gente se dá conta que vai ser um dos temas talvez mais complexos aí junto com prisão e liberdade. Olha o que o artigo 155 nos traz. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório. Bom, se ele
forma a convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, no inquérito não temos prova, porque não temos contraditório. Né? Temos ali elementos de convicção e vamos buscando indícios de autoria e materialidade. É isso que o relatório, né, que é o final do inquérito, nos traria. Então a prova ela vai ser produzida no contraditório. E aí possivelmente na ação penal, com a exceção de algumas provas que são produzidas de forma cautelar no inquérito, né? Provas que seriam irrepetíveis, né? Ou provas periciais, enfim, que se realizam antes do início da ação penal. Mas 155 já, na largada, nos deixa bem claro que o juiz forma convicção pela apreciação livre da prova produzida no contraditório. Então o juiz precisa do contraditório das partes na lídia para conseguir formar a convicção dele. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Bom, ele não pode fundamentar a decisão exclusivamente na investigação, o que não quer dizer que ele não pode fundamentar a decisão também na investigação. Ele pode fundamentar a decisão na investigação e o inquérito deve acompanhar o processo para que ele tenha acesso a tudo. E aí ficam ressalvadas as provas cautelares, as irrepetíveis e as provas antecipadas.